Diálogos antimanicomiais, teatro, literatura e saúde mental. Contemplado pelo programa Cultura Presente nas Redes, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Desde a Alta Idade Média, quem possuía a chamada loucura não podia circular como os outros. A chamada loucura era a oposição da chamada normalidade. A ideia de loucura tinha uma noção transcendente, de outro plano, atrelada a uma alma defeituosa, monstruosa, pecadora. Com a chegada da Idade Moderna surge um novo ideal, a razão. A loucura, então, deixa seu status de mero erro humano para virar uma ameaça à razão. A loucura do louco era reconhecida pela sua fala. Michel Foucault encontrou diversos escritos que datavam 1650 com os seguintes termos: debochado, imbecil, pródigo, enfermo, espírito arruinado, libertino, filho ingrato, pai dissipador, prostituta e insano, para titular as pessoas internadas nesses espaços que, em princípio, não tinham nenhuma noção médica. Funcionavam apenas como um mecanismo social, ou seja, instrumentos que possuíam uma função de poder. Nesse caso, a função era segregar pessoas que eram consideradas diferentes. O fenômeno da exclusão torna-se ainda mais evidente no século XVIII, com a transformação do hospício para funções terapêuticas e penitenciárias. Foi com a chegada da contemporaneidade que ideais que tinham aparecido ainda tímidos se transformam mais evidentes. E para toda doença que ameaça a sociedade, constrói-se um saber médico em busca de uma cura. Em 1793, Pinel marca essa categoria, estabelecendo que a doença é um problema de ordem moral e, a partir daí, classifica em tipos de alienados, estabelecendo a internação como necessária para analisar os sintomas. É por isso que Pinel é considerado o pai da psiquiatria. O primeiro hospício construído no Brasil foi o Hospício Pedro II, no Rio de Janeiro, criado por lei de império em 1841, mas inaugurado em 1852. Foi em 1890, com a transição do Império para a República, que o Hospício Pedro II passou a se chamar Hospício Nacional de Alienados. Surgiram muitos outros hospícios no Brasil desse dia em diante. Esse hospício em específico foi fechado em 1944. Simplesmente, os considerados loucos que ficavam nesse espaço foram transferidos para outro. Com o passar do tempo, mais categorias e instituições psiquiátricas iam surgindo, até que se instalou na história um período chamado Reforma Psiquiátrica, marcado por diferentes modelos de espaços que pensavam um lugar e um discurso sobre a loucura. Por vezes, o modelo que surgia tentava tornar o hospital mais humanizado, ou então a crítica era um hospital como um todo. Mas é possível dizer que até hoje, esse tipo de disputa sobre qual discurso devemos fazer sobre a loucura ainda acontece, porque até hoje ainda existem manicômios. Não só manicômios, mas principalmente a lógica manicomial, que é o que dita o que fazer com as pessoas consideradas loucas, em que espaço colocá-las, o que dizer sobre elas. E essa disputa está até hoje em vigor, porque tem um outro modelo que tem uma tentativa de uma lógica de cuidado, uma lógica de atenção. Essa disputa acontece não só por espaço, mas também por fatores econômicos, fatores sociais, fatores éticos, fatores políticos. Muitos fatores são envolvidos. Mas o mais curioso disso tudo é que o conto O Alienista de Machado de Assis surgiu em 1882, apenas 41 anos após o surgimento do primeiro hospício no Brasil. E é por isso que ele é considerado um marco literário, porque ele tece críticas além do seu tempo. É claro que não podemos pensar anacronicamente, mas é possível dizer que Machado consegue fazer uma crítica à instituição psiquiátrica e à lógica manicomial. O Alienista. Em tempos remotos, vivera em Itaguaí um certo médico, o doutor Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos de Portugal, Brasil e das Espanhas. Aos 34 anos, recusou o pedido do rei, que
ficasse em Coimbra. Vossa Majestade, a ciência é meu emprego único. Itaguaí é o meu universo. Dito isso, voltou e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência. Casou-se com Dona Evarista da Costa e Mascarenhas. É senhora de 25 anos, viúva de um juiz de fora. Nem bonita, nem simpática, mas reúne condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem. Come com facilidade, dorme regularmente, tem bom pulso, sendo assim apta para me dar filhos sãos, robustos e inteligentes. Dona Evarista não alcançou as expectativas do Dr. Bacamarte, não lhe entregando filhos robustos. Na verdade, não lhe entregou filho algum. Mas a ciência tem o dom de curar todas as mágoas. Nosso médico mergulhou-se inteiramente à medicina. E um dos recantos dessa lhe chamou especial atenção. O recanto psíquico, o exame da patologia cerebral. Creio que ainda não há em todo o reino ou colônia matéria mal explorada ou quase inexplorada como essa. A saúde da alma é a ocupação mais digna do médico. E Itaguaí tem o pecado de fazer pouco caso dos seus dementes. Pedi licença à Câmara para construir um edifício que fosse tratar de todos os loucos de Itaguaí e das cidades e vilas vizinhas. Logo arranjou tudo. Na Rua Nova era a mais bela casa de Itaguaí, a Casa Verde. Foi o nome dado ao asilo por alusão à cor das janelas, que apareciam verdes pela primeira vez em Itaguaí. Fui logo recolhendo muitos dementes, dei festas, bailes, para a cidade poder ver a caridade cristã e o carinho paternal com que os loucos serão tratados. A minha esposa parecia uma verdadeira dama naqueles dias memoráveis. E ao cabo de 7 dias, Itaguaí finalmente tinha uma casa de ourates. Todas as vilas e arraiais vizinhos mandaram seus loucos à Casa Verde. Ao cabo de 4 meses, a Casa Verde já era uma povoação. As pessoas ficaram surpresas com a existência de tantos loucos no mundo. Fiz então uma vasta classificação. Primeiramente dividi em 2 categorias principais: as dos furiosos e a dos mansos. E em seguida fui para subcategorias, como alucinações, delírios, etc. Analiso os hábitos de cada louco, as aversões, simpatias, tendências, inquiria da vida dos enfermos, profissão, costumes, circunstâncias da revelação mórbida, acidentes da infância e da mocidade, doenças de outras espécies, antecedentes na família, enfim. E cada dia noto uma circunstância diferente, um fenômeno novo, algo extraordinário. Dando toda a atenção ao seu trabalho, esqueceu-se completamente de Dona Evarista. A ilustre dama, ao cabo de 2 meses, se viu a mais desgraçada das mulheres. Caiu em profunda melancolia, ficou amarela, magra, comia pouco e suspirava em cada canto. Me considero tão viúva como antes. Quem diria que meia dúzia de lunáticos? Mas não há remédio certo para as dores da alma. Esta senhora definha porque lhe parece que não a ama. Dou-lhe o Rio de Janeiro e consola-se. Consinto que vá para o Rio de Janeiro. Ver o Rio de Janeiro é um sonho. Mas se não vens comigo, não irei. Irá com sua tia. Oh, não quero impor-lhe grandes despesas. O mais metódico e racional é que venhas comigo. Que importa? Ganho muito. Ainda ontem o escrituário passou para prestar contas. Queres ver? Quem diria que meia dúzia de lunáticos... Deus sabe o que faz. 3 meses depois, efetuava-se a jornada de Dona Evarista para o Rio de Janeiro. E o doutor Simão Bacamarte, insatisfeito com o número de pessoas na sua pesquisa, resolveu aumentar as vagas da Casa Verde. O meu fim, meu maior propósito, é extrair a pérola
que é a razão. Quero demarcar definitivamente os limites entre a razão e a loucura. A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. O resto é insânia, insânia e só insânia. 4 dias depois, a população de Itaguaí ouviu consternada a notícia de que um certo Costa fora recolhido à Casa Verde. Costa era um dos cidadãos mais estimados de Itaguaí. Herdara 400.000 cruzados em boa moeda de Dom João V. Uma herança que seu tio lhe deu e que, segundo ele, era dinheiro suficiente para viver até o fim do mundo. O coitado saiu distribuindo a sua herança para todos os amigos. Saiu da opulência à abastança, da abastança à mediania, da mediania à pobreza, da pobreza à miséria gradualmente. Agora há pouco foi recolhido à Casa Verde. Imagine a consternação de Itaguaí quando soube do caso. Muita gente correu até a Casa Verde, inclusive uma pobre senhora, que resolveu defender o Costa. O problema foi a origem do dinheiro. O defunto meu tio não era mau homem não, mas quando estava furioso, era capaz de nem tirar o chapéu ao Santíssimo. Ora, um dia um homem feio, cabeludo, em mangas de camisa, chegou-se a ele e pediu água. Meu tio respondeu que fosse beber ao rio e ao inferno. O homem olhou para ele, abriu a mão em ar de ameaça e rogou esta praga: todo o seu dinheiro não há de durar mais que 7 anos. E um dia tão certo como isso ser o sino Salomão. E mostrou o sino Salomão impresso no braço. Foi isso, meu senhor. Foi esta praga daquele maldito. Ouvindo tal história, não pude não intervir. Estendi-lhe a mão. Vamos visitar seu primo? E internei-a na Casa Verde, na Galeria dos Alienados. A notícia lançou terror à alma da população. Ninguém queria acabar de crer que, sem motivo, sem inimizade, o alienista prendeu na Casa Verde uma pobre senhora que não tinha nenhum crime a não ser interceder por um infeliz. Logo, as opiniões começaram a rondar. A Casa Verde é um cárcere privado. Cárcere privado. Eis o que se repetia de norte a sul, leste a oeste por toda Itaguaí. Há medo, é claro, porque durante a semana foram admitidos 1 ou 20 casos, não importa. Só foram admitidos casos patológicos. Pouca gente acreditava. Cada um tinha sua hipótese. Vingança, cobiça de dinheiro, castigo de Deus, manomania do próprio médico. É um plano secreto do Rio de Janeiro com o fim de destruir Itaguaí, tá ok? Devemos acabar com isso. Não pode continuar assim. Abaixo a tirania. Abaixo a tirania. O terror crescia. Avizinhava-se a rebelião. A ideia de uma petição para retirar o Dr. Simão Bacamarte da cidade rondou algumas cabeças. A Câmara recusou aceitá-la, declarando que a Casa Verde era uma instituição pública e a ciência não podia ser emendada por votação, menos ainda por uma manifestação de rua. Visto que os políticos não resolviam, a população marchou até a Casa Verde. Caminhei até a varanda da frente e me deparei com 300 cabeças rutilantes de civismo que bradavam "Morra!". Virei para eles e disse: direi pouco, ou até não direi nada. Primeiro, desejo saber o que pedis. Não pedimos nada. Ordenamos que a Casa Verde seja demolida. Ou pelo menos despojadas dos infelizes que lá estão. Não entendo, meus senhores. Não dou satisfação de minha ciência a ninguém, salvo os meus mestres e a Deus. Se exigis que negues a mim mesmo, não ganharão nada. Disse isso o alienista e a multidão ficou atônita. E a situação só piorou quando o alienista virou de costas, cortejando a multidão, e saiu. A multidão agitou-se, bradou e marchou para pôr abaixo a Casa Verde.
Ninguém queria acabar de crer que a força pública foi mandada contra eles. Resultado: 11 mortes e 25 feridos. 11 mortos e 25 feridos. Não é possível não admitir que tal movimento não tenha sido um ato de total insanidade. Daí em diante foi uma coleta desenfreada. Tudo era loucura. A vila inteira ficou atônita ao descobrir que a própria esposa do alienista foi internada. Foi recolhida Dona Evarista às 2 da madrugada na Casa Verde. Há algum tempo que desconfiava. Sempre foi muito modesta, mas o furor das joias, sedas, rendas, acho que lhe mudou um pouco a cabeça. Comecei a notar desde que voltou do Rio de Janeiro, e aí eu passei a observá-la. Tinha uma fixação por objetos, e isso já eram sintomas graves. Mas hoje à noite declarou total demência. Já há um tempo vem escolhendo que vestuário vai usar no baile da Câmara. Separou todo o seu vestido e quando chegou nas joias ficou em dúvida entre um colar de safira e outro de granada. Me passava o jantar e o almoço me perguntando se usava o colar de safira ou de granada. Até que hoje eu a encontrei de frente ao espelho ensaiando que colar ia usar. Era clara a demência. Recolhia logo, mas eu conto pô-la boa dentro de 6 semanas. Agora prepare-se, leitor, para o assombro que a vila inteira ficou ao saber que todos os loucos iam ser postos na rua. Todos? Assim disse Simão Bacamarte no ofício que enviou à Câmara. Verifico as estatísticas da Casa Verde e vejo que 4/5 de toda a população de Itaguaí está lá dentro. Esse alto número de pessoas presas me fez repensar a minha teoria das patologias cerebrais. Eu penso que a verdadeira pesquisa talvez deva ser outra. Deve-se admitir como normal e exemplar aquelas pessoas com desequilíbrio mental. E como patológico, as pessoas que em momento nenhum tiveram esse equilíbrio ininterrupto. Ou seja, as pessoas ditas normais. Com isso, declaro liberdade aos reclusos da Casa Verde e receberei em minha pesquisa as pessoas na situação oposta. O assombro em Itaguaí foi grande. Não foi menor a alegria dos parentes e amigos dos reclusos. Jantares, danças, luminárias, músicas, tudo houve para celebrar tão fausto acontecimento. Mas no meio de toda a agitação, ninguém deu atenção à frase final do documento. Uma frase cheia de experiências futuras. Simão Bacamarte foi de rua em rua, casa em casa, espreitando, analisando, para recolher seus novos casos. Os novos alienados foram divididos por classes. Fez-se a galeria dos modestos, isso é, a perfeição moral. Outra de tolerantes, outra de leais, sagazes, sinceros, etc. Naturalmente, as famílias e os amigos dos reclusos bradavam contra a teoria, o que nada adiantou. Era a vez da terapêutica. Estando os novos loucos divididos em classes, cuidei de atacar sua característica predominante. Por exemplo, vê-se um modesto. Tratei de incutir-lhe sentimento oposto, como, por exemplo, o egoísmo. Às vezes bastava uma casaca, uma fita, uma bengala, para incutir de volta a razão do alienado. No fim de 5 meses, a Casa Verde estava vazia. Todos curados. Foi a felicidade da cidade. Mas o doutor Simão Bacamarte ainda não estava satisfeito e pôs-se a questionar. Mas deveras eles estariam doidos e foram curados por mim? Ou o que se apresentou como cura não era mais do que o desequilíbrio mental do cérebro? Os cérebros que eu acabei de curar eram desequilibrados como os outros? Isso só me leva a 2 respostas. Ou não existem loucos em Itaguaí, ou ainda não encontrei
Um sujeito com perfeito equilíbrio moral e mental. Não. Não pode ser. Eu? Então, veio-lhe a ideia para sua nova investigação científica. Era decisivo. Simão Bacamarte internou-se na Casa Verde. Seus amigos e sua esposa pediram em vão que ficasse, dizendo-lhe que estava completamente são. Mas nem os pedidos, nem as lágrimas o detiveram por um só instante. É uma questão científica. Trata-se de uma doutrina nova, cujo primeiro exemplo sou eu. Reúno em mim a perfeição da prática e da teoria. Mas o ilustre médico, com os olhos acesos da convicção científica, entregou-se ao estudo e à cura de si mesmo. Dizem os cronistas que dali a 17 meses ele morreu no mesmo estado que entrou. Alguns chegam a conjecturar que nunca houve sequer outro louco em Itaguaí. De qualquer forma, fizeram o enterro com muita pompa e solenidade. Eis aqui um mapeamento do Alienista, o conto de Machado de Assis, através de um diálogo que vamos tecer entre o texto literário e a história. A saúde da alma é a ocupação mais digna do médico. E Itaguaí tem o pecado de fazer pouco caso dos seus dementes. Para a cidade poder ver a caridade cristã e o carinho paternal com que os loucos serão tratados. Esse momento mostra a mistura da ciência com a religião, quando o Dr. Simão Bacamarte resolve que abrir o hospício é uma caridade cristã. A palavra tratar usada no texto tem um sentido ambíguo, do cuidar e do tratamento com a loucura. Fiz então uma vasta classificação. Primeiramente dividi em duas categorias principais: as dos furiosos e a dos mansos. É a partir da categorização da loucura que o médico procura encontrar sua cura, procura encontrar sintomas, procura encontrar sinais para que ele consiga alcançar essa cura que ele tanto almeja. Afinal, para toda doença que se acredita ter, também se acredita ter uma cura. A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. O resto é insânia, insânia e só insânia. É uma das frases mais conhecidas do texto. É a partir dela que o Dr. Simão Bacamarte formula toda a sua teoria. Ou se é perfeito e com razão, ou todo o resto é insânia. E justamente por essa polarização que Dr. Bacamarte se confunde em toda a história em como vai aplicar essa teoria, já que ela é bastante radical. Simão encontra na história pessoas com diversas questões, com amor, com dinheiro, com seus hobbies, até que 4/5 de toda a população de Itaguaí está trancada na Casa Verde. Seria 4/5 de toda uma população insana? Bom, ao invés de abandonar sua teoria, Simão resolve inverter os polos. Eu penso que a verdadeira pesquisa talvez deva ser outra. Deve-se admitir como normal e exemplar aquelas pessoas com desequilíbrio mental. E como patológico, as pessoas que em momento nenhum tiveram esse equilíbrio ininterrupto. Ou seja, as pessoas ditas normais. É a partir desse momento que Simão Bacamarte interna toda a população considerada sã e consegue com sucesso produzir insanidade. Se Simão Bacamarte consegue produzir em pessoas sãs a loucura, seria a loucura de ordem orgânica, natural? Eu não sei se Machado quis trazer essa questão nesse momento, até porque é um tópico que foi surgir mais pra frente na nossa história. Mas, de fato, Machado questiona aqui, de uma certa forma, a instituição psiquiátrica. E finaliza o texto com Simão se considerando a pessoa mais perfeita de Itaguaí, sendo talvez o único possível usuário de sua teoria. Ou não existem loucos em Itaguaí, ou ainda não encontrei
Um sujeito com perfeito equilíbrio moral e mental. Não. Não pode ser. Eu? Teve seu fim trancado na Casa Verde, morrendo 17 meses depois. Uma coisa é certa: Simão Bacamarte teve sucesso em produzir loucura. Ao longo de nossa história, a loucura ganhou diversas faces e discursos. Perdeu lá do passado aquela ideia shakespeariana ou de Cervantes sobre um aspecto que é apenas do cotidiano. Foram então embutidos aspectos de erroneidade, falta de razão, doença. E é essa face sobre a loucura que vemos até hoje. A gente se depara com ela em filmes, em ideias sobre aquele interno indisciplinado, uma pessoa agressiva atrás das grades, com camisas de força. O reconhecimento que a face da loucura considerada agressiva, um erro, foi produzido a partir de um discurso histórico, só foi surgir na década de 60, com o movimento da antipsiquiatria. Um dos movimentos considerados nesse recorte histórico da reforma psiquiátrica. Esse movimento acreditava que a produção da loucura acontecia por conta do cárcere manicomial. As opiniões começaram a rondar. A Casa Verde é um cárcere privado. Os hospícios aí começam a ser comparados com as prisões, pela insalubridade, pela impossibilidade de tratar qualquer pessoa, pela impossibilidade de ser livre, de se relacionar, o que produz uma alienação geral. Mas apesar da antipsiquiatria conseguir produzir um discurso contra os hospitais psiquiátricos e essa lógica manicomial, ela não conseguiu colocar em prática nenhum modelo de cuidado. Foi apenas com Franco Basaglia, em 1973, que surgiu o movimento da psiquiatria democrática italiana, onde se foi possível começar modelos de cuidado, modelos de atenção, modelos que pensavam o cuidado em liberdade para que as pessoas pudessem continuar se relacionando e, principalmente, sair do manicômio. O movimento teve como mérito a Lei 180, que conseguiu fechar na Itália todos os manicômios. E assim se conseguiu colocar em prática a saúde mental, termo que já tinha surgido por outro modelo da reforma psiquiátrica na nossa história, mas que não tinham conseguido ainda dar conta da situação do manicômio. E para finalizar, indicativos econômicos também aparecem nesse texto. Ganho muito. Ainda ontem o escrituário passou para prestar contas. Queres ver? Quem diria que meia dúzia de lunáticos... Engana-se quem acredita que o manicômio é uma proposta mais prática e mais barata. Na década de 70, as propostas de Franco Basaglia chegaram aqui no Brasil. E as críticas da época não eram sobre um ideal de cuidado para as pessoas em sofrimento mental. Mas a grande crítica era sobre a economia. De acordo com Tenório, as críticas eram sobre o caráter privativista e fraudes no sistema de financiamento do manicômio, maus tratos e violência nos hospitais psiquiátricos. Isso quer dizer que as críticas aqui no Brasil sobre o manicômio, nessa época, não eram sobre os ideais do manicômio, mas sobre o mau funcionamento dele. De acordo com Tenório, eles funcionavam como empresas privadas com fins lucrativos para receber a sua clientela. Sua única fonte de receita era a internação psiquiátrica, remunerada na forma de diária paga para cada dia de internação de paciente. Ou seja, eram altamente custosos e desviavam também a verba que era recebida para essa pessoa, para cuidar dessa pessoa nesse espaço, para outras funções. Tanto que muita precariedade era denunciada. Ou seja, manicômios já eram conhecidos nessa época como altamente custosos e violentos. Enfermaria número 6. No pátio do hospital existe um pequeno pavilhão, rodeado de um matagal. Tem aquele aspecto característico, triste e repulsivo, que no nosso país apenas os hospitais e as prisões apresentam. Lancemos um olhar que se passa no interior.
Há montanhas de objetos e roupas emanando um cheiro pestilento, dando a impressão de termos entrado numa jaula de feras, sempre sentados ou deitados. Há homens com as fardas do hospital. São os loucos. São 5 ao todo. Mas vamos falar de Ivan. Ivan Dmitrich Gromov. Tem origem nobre. 33 anos. Antigo oficial de diligências do julgado e secretário provincial. Sofre de mania de perseguição. Mostra-se sempre inquieto, como se esperasse algum acontecimento. Estão a perguntar por mim. Procuram-me. Sua loucura tem outra forma de manifestar-se. É como se tivesse um forte acesso de febre, que torna o desejo de falar mais forte e dá rédea solta à língua. Vida na cidade é desgostante e aborrecida. A sociedade carece de nível. Os facínoras estavam prósperos e bem vestidos, enquanto os homens honrados se alimentavam de migalhas. A sociedade divide-se entre honrados e canalhas, sem meio termo. Quando fala, distingue-se nele o louco e o homem. Há 12 para 15 anos, eu morei na cidade com a minha família, em casa própria, situada na rua principal. Meu irmão Serguei morreu. E esse foi o começo de uma série de calamidades que caíram sobre a minha família. Uma semana depois, meu pai foi processado por desfalque e desvio de verba. E não tardou em morrer também na enfermaria da prisão. A casa e seu recheio foram vendidos e eu e a minha mãe ficamos sem o mínimo de recurso. Eu me vi obrigada a dar lições muito mal pagas e fazer escrita de manhã até à noite. Mas nem por isso eu deixava de passar fome, não. Não, porque eu mandava para minha mãe tudo que eu recebia. Até que eu não aguentei. Perdi a coragem, abandonei os estudos, voltei para casa. Minha mãe morreu. Vagueei sem trabalho durante 6 meses, até entrar para oficial de diligências do julgado. Cargo que eu recebi até ser concedido baixa por doença. E isso aconteceu da seguinte forma. Um certo dia, eu tinha certeza que alguém me colocaria na prisão. Eu sei que eu sou inocente. Eu sou inocente. E eu posso mesmo assegurar que eu nunca mataria ninguém, nunca queimaria ninguém, nunca roubaria nada. Eu sou inocente. E seria o acaso tão difícil cometer algum delito sem querer, sem intenção? Seria tão difícil cometer alguma calúnia, um erro judiciário, enfim? Pensei, vão me prender. Um guarda passou lentamente diante da janela. 2 homens pararam em frente à porta. Por que motivo estavam tão silenciosos? Ao meio-dia costumava passar o chefe de polícia, que não passa mais. Bateram na porta. Quem podia esperar a justiça de uma aldeiazinha suja a 200 vestas da estrada de ferro? Eu bem que sabia que ao meio-dia a dona da casa tinha chamado uns operários para consertar o forno. Mas podiam ser policiais disfarçados. Eu saí correndo, apavorado. Eu senti toda a violência do mundo se reunir atrás de mim. Me agarraram, me levaram para casa e chamaram a senhoria em busca do médico. O médico, o doutor Andrei Efimich, que me receitou compressas frias na cabeça e gotas de loureiro e ginja. Abanou tristemente a cabeça. Disse à senhoria da casa que não voltaria mais. E disse: É impossível fazer força o que fosse quando as pessoas querem endoidecer. Então,
fui trazido pra cá, pra enfermaria número 6, por ordem de Andrei Efmis. Pelo menos uma coisa é certa. Passado 1 ano na cidade, ninguém se lembra mais de Ivan Dmitrich. O doutor Andrei Efmis era um homem notável no seu gênero. Eu fui muito devoto na juventude. Eu me preparava para ser padre. Mas papai, que era doutor em medicina e cirurgião, declarou que não me consideraria como um filho se eu me ordenasse. Eu nunca senti muita vocação pela medicina, e nem pelas outras ciências aplicadas em geral, mas fiz-me um médico. Quando eu cheguei nessa cidade para tomar posse do meu cargo, o hospital estava num estado deplorável. Nas salas, nos corredores, no pátio do hospital, o cheiro era a ponto de tornar difícil de respirar. As enfermeiras e seus filhos dormiam nas enfermarias dos doentes. Só haviam 2 bisturis em todo o hospital e não dispunham de um único termômetro. As banheiras eram utilizadas para guardar batatas. O inspetor, a encarregada da roupa e o assistente roubavam os doentes. E diziam que o antigo médico, o meu predecessor, vendia de contrabando o álcool que era do hospital. Eu cheguei à conclusão que a instituição hospitalar era imoral e altamente nociva para a saúde das pessoas. Parecia-me que a única solução era fechar o hospital e mandar os doentes embora para casa. Porém, isso não depende apenas da minha vontade. E também não seria eficiente. Porque se você elimina a imundície, a física e a moral, de um local, aquela provavelmente se instaura em outro local. Então eu decidi esperar. Decidi esperar que desaparecesse por si própria. Além disso, se haviam feito o hospital e o toleravam, era sinal de que as pessoas necessitavam dele. Além do mais, para que impedir que as pessoas morram? Se a morte é o fim lógico e natural de cada um. Eu sei que na enfermaria número 6, por detrás das grades, Nikita, o encarregado, espanca os doentes. Por outro lado, eu também sei que nos últimos 25 anos se produziu na medicina algo espetacular. A psiquiatria. Com a sua atual classificação das doenças e tratamento, era algo de espetacular. Em comparação com o que fazia com os loucos. Nem os colocavam em camisas de forças mais. Facultavam-lhes condições humanas de vida. É claro que uma vergonha dessas, como a da enfermaria número 6, só seria possível numa medíocre cidade. A morbidez e a mortalidade aqui continuam na mesma. Celebram-se os bailes e os espetáculos para os loucos, mas não os deixam sair de casa, ou seja, tudo é absurdo e vão. E que em sua essência, entre a melhor clínica de Viena e o meu hospital, não existe qualquer diferença. Mas um dia algo me tocou. E eu decidi visitar a enfermaria. Chegou o médico! Felicite-os, meus senhores! O médico dignou-se a visitar-nos. Maldito réptil. Então por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ladrão! Charlatão! Acalme-se! 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 Asseguro-lhe que eu nunca roubei nada de ninguém. E quanto ao resto, você exagera provavelmente muito. Tente se sossegar e diga-me calmamente quais são os motivos do seu aborrecimento. Porque me tem aqui. Por
porque está doente. Sim, estou doente. Mas dezenas e centenas de loucos passeiam em liberdade nesse hospital porque, na sua ignorância, ninguém os distingue das pessoas sãs. Por que esses desgraçados e eu temos que estar aqui em nome de todos? Qual é a lógica disso? O sentido moral e a lógica não tem nada a ver com isso. É tudo uma obra do destino. Encontram-se aqui os que foram internados e os que não foram passeiam-se livremente. E isso é tudo. Não entendo essa sua estupidez. Me deixe ir embora. Eu não posso. Por quê? Por quê? Por quê? Porque isso não depende apenas da minha vontade. Avalie você próprio. O que acontecerá se eu deixar sair? Será preso. Ou pela gente da polícia, ou pelas pessoas da cidade. E voltarão a trazê-lo. Sim, isso é verdade. E é horrível. O que eu posso fazer? A única solução que lhe resta é dominar-se. Tentar compreender que a sua estada aqui é necessária. Não é necessária a ninguém. Visto que existem as prisões e manicômios, alguém tem que lá estar. Se não for o senhor, serei eu. Se não for eu, será qualquer outra pessoa. Perdão, doutor. Mas não compreendo. Não compreendo como pode ter tal ideia e passividade. A dor, eu reajo. Reajo com lágrimas e gritos. A maldade com indignação. E a ironia com asco. E isso é, na verdade, aquilo que se chama vida. Porque quanto mais débil é o organismo, mais frouxamente ele resiste à excitação. Perdoe. Eu não sou sábio, nem filósofo. Não. Muito pelo contrário. Raciocina como um filósofo. Então falemos de ti. O senhor é médico. Tratou de organizar a sua vida de forma calma e silenciosa para que nada lhe inquietasse a sair da sua casa. Vê, por exemplo, um homem abater na sua esposa e diz: que lhe bata, tanto faz. Todo mundo morre, mais cedo ou mais tarde. E nos tem aqui trancados. Nós morremos, nos martirizamos, mas isso para o doutor é completamente são e legal, porque entre essa enfermaria e a sua casa calma e silenciosa não há qualquer diferença. Desculpe, doutor. Isso não é filosofia, nem pensamento. Muito me impressionas como pensa. Voltaremos a conversar. Seria conveniente limpar tudo isso aqui. Nikita! Nikita! Um cheiro horrível aqui. Deste dia em diante, Andrei Efimich habituou-se a ir todos os dias no pavilhão, só para conversar com Ivan Dmitrich. Não tardou em propagar-se no hospital o rumor de que o doutor começara a visitar a enfermaria número 6. Ninguém, nem o assistente, nem Nikita, nem as enfermeiras, compreendiam a razão desta atitude, nem por que passava ali as horas e horas, ou de que assunto falavam, e por que nunca receitava. Então, as pessoas começaram a duvidar da saúde de Andrei. E em agosto, recebeu uma carta do presidente da Câmara pedindo a sua comparência, a fim de tratar de um assunto de grande importância. Disseram: temos aqui algo que lhe diz respeito. Este hospital, tal como temos agora, é um luxo que esta cidade não se pode permitir. Foi construído nos anos 40, quando havia recursos que não temos mais. Por isso, precisamos diminuir gastos supérfluos. E você tem se esquecido de nós, doutor. Passaram a entrevistar a minha sanidade, perguntando-me que dia era, quantos dias tem um ano e se era verdade que na enfermaria número 6 vivia um extraordinário profeta. Em resposta a essa última pergunta, respondi: sim,
Trata-se de um doente, mas é um jovem com muito interesse. Então eles me responderam: doutor, chegou a sua hora de descansar. Me retiraram do cargo. O tempo passou. Me faltou dinheiro. Nada me interessava mais. Um novo médico julgavam-se obrigado a me visitar. E cada vez me trazia um frasco de brometo de potássio e pílulas de ruibarbo. Um dia, principiou a bater nesse médico e gritar: Isso é um infame! Não percebe como é infame tudo isso que está a me dizer? Eu não preciso nem da sua amizade e nem dos seus remédios, seu imbecil! Tudo isso? Que asco! Vá pro diabo! Em resposta, o médico disse: nem me passou pela cabeça zangar-me consigo. Andrei, você tem uma doença nada agradável. E eu entendo. A sua explosão me assustou. Caro amigo, por que se nega a tomar a sério a sua enfermidade? Escute o meu conselho. Interne-se no hospital. Terá uma boa alimentação, cuidados e tratamento. Isso pode ser um engano. Isso é um engano. A minha única doença é que depois de 20 anos eu não encontrei mais que um homem inteligente nessa cidade. E esse está louco! Não há qualquer doença em mim. Eu só entrei nesse ciclo vicioso de que não há mais saída. Mas tudo é indiferente agora. Eu estou conformado com o que tiver que acontecer. Foi levado ao hospital. Tiraram-lhe as roupas e colocaram a bata. Trancaram-no no quarto, onde pôde ver de novo o amigo Ivan. É preciso esclarecer as coisas! Trata-se de uma confusão! Também me enclausuraram assim, amigo. Muito me alegro. Antes chupava você o sangue das pessoas e agora chuparão o seu. Ótimo. Trata-se de um mal-entendido. É um mal-entendido. Maldita vida. E o pior é que não terminará com uma recompensa por danos sofridos, mas com a morte. Vem os servitas do hospital, agarram o morto e... que se há de fazer, hein? Em contrapartida, no outro mundo nós teremos a nossa festa. Sinto-me diminuído. Meu cara, muito diminuído. Eu não tive nenhum recurso na vida senão vir como um médico a uma maldita cidade suja, estúpida, e passar minha vida inteira a receitar sinapismos, sanguessugas, ventosas, charlatanismos. Meu Deus. Andrei, isso são patetices. Se não lhe agradava a carreira de médico, podia ter sido ministro. Nada é possível. Nós somos débeis. Eu era jovem, desapaixonado, raciocinava com clareza e sensatez. Mas depois que a vida me marcou, eu sinto-me diminuído, sumido na minha própria insignificância. Nós somos nada. Nada. Nós somos débeis. E você também, meu caro amigo. Mas você é inteligente e nobre. E eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui e direi que lhe tragam uma vela. Eu não posso ficar assim. Não! Nessa situação, não! Andrei Efimich aproximou-se da porta e abriu-a. Mas imediatamente Nikita se levantou de um salto e disse que não podia sair, que era proibido,
E ele, mais do que ninguém, sabia disso. Fechou a porta com um empurrão e segurou-a, encostando-se a ela, do lado de fora. Com que direito não deixa sair? Como se atreve a ter-nos aqui encerrados? Eu creio que a lei é bem clara. Não se pode prender ninguém sem uma sentença nos tribunais. Abre, isso aqui é uma injustiça. É uma arbitrariedade. É claro que é uma arbitrariedade! Eu tenho de sair! Eu necessito sair! Abre, canalha! Eu não posso respirar, eu não vou morrer aqui. Abre! Sou eu que exijo! Nikita abriu a porta com um soco. Deu um forte empurrão a Andrei Efimichi, desfechando-lhe um murro na cara. Andrei Efimichi pensou que uma enorme vaga de água salgada o envolvera até o chão. Sentia na boca um sabor salgado. Devia ser sangue nos dentes. Viu Ivan levar 2 murros nas costas e um grande grito. Depois, seguiu-se um silêncio. Andrei Efimichi deitou-se contendo a respiração. A dor desfez de morder a almofada e cerrar os dentes quando, de repente, no meio do caos, reinava sua cabeça. Brilhou com clareza o pensamento. Como foi possível que durante mais de 20 anos não se tivesse percebido e nem tivesse querido saber de nada disso? Andrei Efimichi morreu à meio da tarde da manhã seguinte, vítima de um ataque de apoplexia. Sentiu primeiro profundos calafrios e muitas náuseas. Pareceu-lhe que qualquer coisa repugnante invadia todo o seu corpo. Compreendeu que tinha chegado ao fim. Em seguida, tudo desapareceu e perdeu a noção das coisas para sempre. E, enfim, faleceu. No dia seguinte, fez-se o enterro. Eis aqui um mapeamento do texto A Enfermaria número 6 de Chekhov, feito através de um diálogo do texto literário com falas de pessoas que eu conheci que já foram internadas em hospitais psiquiátricos, com algumas adaptações para salvaguardar suas identidades e também com indicativos sobre a saúde e a história. A enfermaria número 6 é explicada no texto como uma ala psiquiátrica dentro de um hospital geral. E já começa o texto narrando como essa ala é precarizada. Tem aquele aspecto característico, triste e repulsivo, que no nosso país apenas os hospitais e as prisões apresentam. A narração do texto, que em princípio a gente sempre imagina que tem uma forma neutra, traz já críticas logo nesse momento. Quem também traz críticas sobre a precariedade do espaço é o próprio doutor Andrei. Nas salas, nos corredores, no pátio do hospital, o cheiro era a ponto de tornar difícil de respirar. As enfermeiras e seus filhos dormiam nas enfermarias dos doentes. Só haviam 2 bisturis em todo o hospital e não dispunham de um único termômetro. As banheiras eram utilizadas para guardar batatas. O inspetor, a encarregada da roupa e o assistente roubavam os doentes. Violência e precariedade são sempre assuntos que aparecem nas falas de pessoas que já foram internadas. Como essa fala, por exemplo. Eu me lembro como se fosse hoje. Era um quarto para muita gente. Alguns tinham cama, mas não tinha cama para todo mundo. Então eu dormia em um pano de chão. O pano era para ser branco, mas era sujo. A parede era cimento. Na verdade, tudo que você via era cimento mesmo. Relato bem próximo da narração do começo do texto. Apesar do autor ser russo, ele não deixa claro qual é o espaço. É uma pequena cidade fictícia que não está num lugar específico, mas em qualquer lugar, onde os habitantes dessa cidade não estão satisfeitos nem com os procedimentos dela, nem com o hospital geral. A psiquiatria, com a sua atual classificação das doenças e tratamento, era algo de espetacular em comparação com o que fazia com os loucos.
Nem os colocavam em camisas de forças mais. Facultavam-lhes condições humanas de vida. Assim como em Machado de Assis, com o Dr. Simão Bacamarte, o Dr. Andrei possui um grande encantamento pela psiquiatria e toda a sua potencialidade de cura da loucura. Mas quando se trata de hospitais psiquiátricos e toda a violência sofrida, esse encantamento ele não aparece em primeiro lugar, como nesse relato. Eu estava com saudade do meu filho, então eu peguei umas pedrinhas e risquei a parede. Eu desenhei meu filho para ficar olhando para ele. Quando viram, jogaram as pedrinhas em mim. Eu não entendi nada. Lembro de começar a gritar. Me agarraram, me levaram para uma sala e foi meu primeiro choque. Eletrochoque. Esse relato se assemelha muito com uma das vivências do personagem Ivan. E falando em privação de liberdade, Chekhov traz aqui esse elemento de uma forma bem interessante, o que é bastante curioso, porque essa temática surgiu com mais força durante a década de 60 com o movimento da antipsiquiatria. E esse movimento só surgiu 70 anos depois do texto A Enfermaria número 6 ser publicado. Ou seja, mais uma vez é a prova de como a arte tece críticas para além do seu tempo. Aqui o Dr. Andrei traz uma crítica semelhante à situação da antipsiquiatria. Só humanizar o hospital não resolve questões como o cotidiano, a falta das relações, questões primordiais para se pensar em saúde mental. A morbidez e a mortalidade aqui continuam na mesma. Celebram-se os bailes e os espetáculos para os loucos, mas não os deixam sair de casa, ou seja, tudo é absurdo e vão. E que em sua essência, entre a melhor clínica de Viena e o meu hospital, não existe qualquer diferença. A Lei Brasileira 10.216, criada em 2001, tem a função de assegurar que pessoas em sofrimento mental tenham o tratamento mais humanizado possível aqui no Brasil e, de preferência, em instituições públicas, que se existir uma permanência no hospital, que ela seja curta. A finalidade dessa lei é promover a reinserção social, ou seja, que cada vez mais se promovam desinstitucionalizações, a retirada de pessoas do hospital psiquiátrico para elas serem tratadas aqui em território, com as suas famílias, convivendo e vivendo em liberdade. Quem podia esperar justiça de uma aldeiazinha suja a 200 vestas da estrada de ferro? Essa é a fala do personagem Ivan que exemplifica a relação da justiça com seu território. É possível perceber que cada território em seu tempo produziu a sua relação com a loucura, produziu a forma de falar sobre a loucura, os tratamentos para essa loucura e, por consequência, produziu a loucura. Acontece aí uma relação de coprodução. Falando de espaço, estamos necessariamente falando de pessoas e a forma como vamos olhar para essas pessoas. E isso tudo diz respeito a uma lógica. E atualmente a gente está numa tentativa de outra lógica, que é uma lógica de cuidado, uma lógica de atenção. Falar sobre isso hoje em dia ainda é muito importante, porque as disputas entre as duas lógicas, que é a lógica manicomial e a lógica do cuidado, ainda não acabaram. Até porque o primeiro CAP só surgiu há 33 anos atrás. CAP significa Centro de Atenção Psicossocial, que faz parte de uma RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, que é uma rede com vários dispositivos de saúde para que a pessoa em sofrimento mental possa ser atendida nos diversos espaços e circular por esses espaços pelo território da sua cidade. Ou seja, fora do manicômio. Para Leal e Delgado, o CAPS ele não é apenas um estabelecimento. É um conjunto de discursos que dão estrutura a uma instituição, modos de vida, proposições filosóficas e outras linhas que compõem um modo, uma lógica de atenção que é diferente da lógica manicomial. O Dr. Andrei, por exemplo, foi vítima da lógica manicomial, porque só de ser pego conversando com uma pessoa considerada louca, eles começaram a duvidar da sua sanidade e da sua capacidade de ser médico, e por conta disso, foi colocado na enfermaria número 6.
Dentro de um sistema tão polarizado que define quem pode andar na rua e quem não pode, Andrei foi vítima do seu próprio sistema e da corrupção que ele mesmo alimentou, se mantendo neutro durante anos e anos da sua vida. Como foi possível que durante mais de 20 anos não se tivesse percebido e nem tivesse querido saber de nada disso? A lógica manicomial nos ronda até hoje. E isso não é um problema só para pessoas que têm sofrimento mental grave. Isso é um problema para todo mundo. Primeiro, porque as pessoas possuem medo de ficarem doidas e por conta disso deixam de frequentar psicólogos ou procurar um cuidado em saúde mental, mesmo quando estão precisando. Sintomas de ansiedade e depressão nem sempre são entendidos como situações reais e que necessitam de atestado médico. Falar de um sofrimento psíquico causa mais desconforto do que falar sobre uma dor na perna. Isso é lógica manicomial. Preconceito, estigma no cotidiano e dificuldade de pessoas em sofrimento mental encontrarem emprego, isso é lógica manicomial. Privar pessoas em sofrimento mental de suas relações no cotidiano, ou então sugerindo dosagens altíssimas por uma longa permanência, impedem que a pessoa ressignifique aquele sofrimento, ou seja, um outro formato para lidar com aquele sofrer. Como, por exemplo, a gente vê isso na fala do Ivan. Isso é, na verdade, aquilo que se chama vida. Porque quanto mais débil é o organismo, mais frouxamente ele resiste à excitação. A aposta em uma saúde, educação e cultura antimanicomial se pauta na ideia de que nossas relações, nossa história, nossas instituições são construídas por diversos fatores, numa incessante coprodução. Eu espero que você tenha gostado. Essa é a minha contribuição para o tema. Esse vídeo ficará disponível no YouTube para qualquer pessoa que queira fazer uso, seja numa escola, seja num CAPS, por qualquer motivo. Qualquer dúvida que você queira entrar em contato, eu vou deixar os meus e-mails nos créditos. Eu queria deixar aqui agradecimentos especiais para pessoas que estavam diretamente envolvidas nesse projeto. Arthur Santos, Cláudia Bispo, Guilherme Ramalho, Manuela e Viviane Cantarino, Newton Guimarães, Renan Portela e Flávio Xavier. E também queria deixar um agradecimento para outras pessoas que não estavam envolvidas diretamente nesse trabalho, mas que desenvolveram em mim essa vontade de falar sobre a luta antimanicomial. Então, até mais. Abraços antimanicomiais.